paz, meus amados irmãos. Vamos dar início à pregação aqui pela manhã, pelas ruas do bairro. E vou mostrar para os irmãos a pregação aí desse ângulo. Espero que dê para ouvir bem aí a mensagem. Esse trabalho de anunciar o evangelho pelas ruas das periferias, trabalho que o Senhor colocou no meu coração muitos anos atrás, e o Senhor me deu como se fosse uma visão enquanto eu orava, antes de eu comprar um megafone. O Senhor me mostrava eu pelas ruas pregando, de rua em rua, com megafone, e assim eu tenho feito há 7 anos, 8 anos, por aí, já não perdi as contas. Mas sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas faz aquilo que apraz ao Senhor. Esse bairro aqui é um bairro de muito tráfico, onde o tráfico domina. Há muitos relatos aqui, né, nesse lugar sobre isso, sobre o tráfico, e onde direto a polícia está aí para poder dar um jeito nisso aí. E hoje vamos trazer aqui a mensagem do evangelho. Já tive aqui outras vezes em algumas ruas, e agora nessa rua. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos semear a palavra do Senhor. Bem-aventurados são os pés sobre os montes daqueles que anunciam coisas boas, os que anunciam a palavra de Deus. Acho que esse ângulo aí vai dar pra captar bem, eu não sei. Espero que sim, irmãos. Não tô vendo aí, não, mas espero que capta bem esse ângulo aí. Bem-aventurados são os que ouvem, que guardam a palavra da profecia deste livro. O evangelho nessa manhã está sendo anunciado pelas ruas. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que não crerem já estão condenados. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas amaram mais as trevas do que a luz. Jesus, ele está às portas. É tempo de arrependimento. Deixe o homem os seus maus caminhos e torne-se ao Senhor, porque Deus é benigno, longânimo, não querendo que alguns se percam, mas antes que todos cheguem ao conhecimento da verdade e assim sejam salvos. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Só a verdade liberta, e a palavra de Deus é a verdade. Busca de todo o seu entendimento e toda a sua força, pois buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Buscai o Senhor na sua força, no seu poder, na sua plenitude. A Bíblia fala: toda a terra louvai ao Senhor. Buscai ao Senhor de todo o seu entendimento. O tempo está próximo, o tempo está se esgotando. Jesus, quando vier nas nuvens no céu, assim como o pastor aparta os bodes das ovelhas, Jesus apartará um dos outros, porque o grande dia do Senhor será um dia de acerto de contas, o dia do grande juízo, a qual a humanidade não tem esperado, mas o Senhor Deus tem anunciado. Portanto, se arrependam, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras, deixe as suas iniquidades, para que assim diante do Senhor possa alcançar a remissão dos pecados, assim o Senhor possa alcançar misericórdia. A Bíblia fala que grandes são as misericórdias, e é a causa de estarmos de pé, pois a cada manhã tem sido nova as misericórdias de Deus,
e suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, os que guardam a palavra deste livro. Este livro, qual nesta manhã estou anunciando, é a Bíblia, a qual é a palavra de Deus. Jesus anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porquanto Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo, com justiça e com juízo. Por isso estejam preparados, deixem os homens seus maus caminhos e tornem-se ao Senhor, porque Deus é benigno e longânimo. E por isso a Bíblia fala que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos em todos os lugares que se arrependam, porquanto Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo por meio do varão a qual ele destinou, e disso deixou certeza, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, sujeitai-vos a Deus, e Ele achegará até a vós. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistam ao diabo, sujeitem-se a Deus. Faça a vontade de Deus e não a vontade do diabo. Esteja pronto e preparado para se encontrar com Deus, pois o tempo está próximo. Deixe o ímpio seus maus caminhos, ou seja, afastem de suas iniquidades. Afastem enquanto há tempo do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Mas sabemos que o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Ou seja, através de Jesus Cristo, a vida eterna é acessível. A salvação é um dom gratuito de Deus por meio de Jesus. Não vem de uma religião, mas sim de Jesus Cristo. Não trata-se de uma religião, mas sim daquele que é e que há de vir. Jesus, o Senhor, Ele virá como um relâmpago que parte do Oriente, se avista no Ocidente. Certamente será no abrir e fechar de olhos. E se abrir e fechar de olhos, será eminente quando Jesus vier. Por isso esteja preparado, endireita as veredas, prepare o caminho para encontrar-se com o Senhor, o teu Deus. Endireitai os caminhos, preparai o caminho para o Senhor, porque eis que o dia do Senhor se aproxima, eis que o dia do Senhor vem. A Bíblia fala no livro de Malaquias, o dia do Senhor vem, ardendo como chamas de fogo, aonde todos os soberbos, eles serão destruídos, serão lançados em fogo. Assim como a palha é lançada no fogo, todos os soberbos e ímpios serão lançados no fogo. Estejam diante do Senhor, não como filhos da desobediência, não como filhos da rebeldia, mas assim estejam submissos a Deus, amando de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, pois que é o Senhor na sua beleza e no seu poder, pois que é o Senhor enquanto se pode achar, pois o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar as suas palavras, guardar os seus mandamentos é o princípio da sabedoria. Sabedoria não é levar belas palavras, mas é praticar a palavra de Deus. Sabedoria não é você ter uma boa oratória, mas sim você guardar a sua salvação, você guardar as palavras de Deus, a fim de que sejam elas praticadas e assim possa obedecer a Deus. Sabedoria não é você saber manejar bem as palavras, mas sim saber fazer bem aquilo que você foi instruído dentro da palavra de Deus, saber praticar a palavra de Deus, é você ouvir e praticar. Porque muitas pessoas, infelizmente, ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. A Bíblia vai falar no livro de Tiago,
não sejam somente ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Sejam praticantes de toda a palavra de Deus. É a palavra de Deus a qual nós devemos praticar. Por isso, bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras de Deus. Nessa manhã está sendo anunciado nessa rua, nesse bairro, a palavra do Senhor, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Assim está escrito em Romanos: o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Ou seja, a salvação não está numa denominação, mas ela está no Evangelho. O Evangelho leva o homem a Cristo. O Evangelho não leva o homem a uma denominação, mas sim a Jesus Cristo. O Evangelho não leva as pessoas a uma religião, mas leva ao verdadeiro caminho. E a Bíblia diz: Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por meio de Jesus. Jesus está às portas, moradores. O dia está se aproximando. O tempo está próximo. Prepare-se para se encontrar com Deus, o Senhor. Prepare-se para se encontrar com o teu Criador. Arrependam-se e não pereçam. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, venham sobre vós o tempo do refrigério, por meio de Jesus Cristo. O tempo está se aproximando. O dia do Senhor, ele vem se aproximando. Conforme a Bíblia relata, será no abrir, fechar de olhos. A Bíblia também relata acerca do grande dia de prestar contas com o Senhor. O Deus poderoso, ele há de trazer a cada um o juízo sobre as suas obras, sobre as suas ações. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, que cada um será julgado segundo as suas obras, segundo os seus feitos. Se preparem para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Foi assim que Deus disse a Israel. Assim a palavra de Deus ainda hoje ela permanece. Preparem-se para se encontrar com Deus. Endireite os caminhos. Prepare o caminho para o Senhor. O tempo do conserto. Tempo de reconciliação em Cristo Jesus. Tempo de arrependimento. Porque após a morte segue a juízo. Hebreus fala no capítulo 9. O homem está ordenado morrer uma vez. Vindo, pois, após a morte, o juízo. Após a morte vem um julgamento. Diante do Senhor todos estarão e receberão a sua paga. O céu, o inferno. Estejam preparados. Bem-aventurado é o servo, quando o Senhor vier, o encontrar fazendo assim. Assim, Jesus anunciou que o Filho, na verdade, ele é obediente a Deus. Se você tem Deus como Pai, onde que está a sujeição de Deus? E se você realmente teme a Deus, onde que está a sujeição a Deus? A Bíblia fala que nos últimos dias os homens se tornariam avarentos, gananciosos, e tornariam-se soberbos, se tornariam presunçosos, amantes dos deleites, do pecado. E assim nós estamos vivendo esses dias sobre o mundo afora. Os homens se tornaram gananciosos, deixaram de temer a Deus. Mas a Bíblia fala: tema ao Senhor, dá-lhe graças, porque é chegada a hora, é chegado o dia. Tema ao Senhor. Bem-aventurado o homem que não põe a sua confiança nos recursos terrenos, mas, segundo a Bíblia diz, ele confia no Senhor. E assim aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Não sei em quem você tem confiado, mas no Senhor deve estar a confiança do homem. Confiar em Deus é o mesmo que obedecer a Deus. É uma entrega
de viver aquilo que Jesus ordenou que fosse praticado. Muitos dizem confiar em Deus, mas a questão é que não confiam. Colocam sua dependência em coisas, em circunstâncias, em pessoas, mas deixam e esquecem de obedecer e sujeitar a Deus. Bem-aventurados daqueles que confiam no Senhor. Nós sabemos que um dia todos estarão diante do Senhor, por isso busca arrepender-se, busca tornar ao caminho. Jesus é o caminho. A Bíblia declara que é Jesus Cristo a verdade, o caminho, a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo. A grande questão é que muitas pessoas sabem, mas a questão é que não seguem. Dizem que Jesus é o caminho, realmente Ele é. Mas quantos na verdade estão seguindo esse caminho? Quantos na verdade, mesmo sabendo que Jesus é o único que conduz ao Pai, ainda acreditam em tradições e superstições, como se algum outro pudesse te ajudar, como se algum santo, na verdade, pudesse te levar ao Pai, como se algum sacrifício pudesse te levar a Deus. Mas, na verdade, ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus. Não é através da Santíssima Senhora, abre aspas e fecha aspas, mas sim através do Santo dos Santos, a qual é Jesus Cristo. A qual, se essa geração realmente conhecesse, não andariam em caminhos deturbadores como vivem, em caminhos ímpios como nós vemos esse mundo. É tempo de arrependimento. Tema ao Senhor, dá-lhe glória, pois é chegada a hora, e o tempo está próximo, o tempo está cumprindo. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto, e deixe todos os ímpios seus maus caminhos. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra da profecia deste livro. Este livro qual estou carregando essa manhã, a Bíblia. Este livro de qual falo neste dia é a palavra de Deus. Este livro, quem pratica ele, são mais do que felizes. Felizes não são aqueles que têm muitos recursos na terra. Felizes são aqueles que, na verdade, têm colocado o seu caminho, a sua alma, na mão de Deus. Porque bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pelas portas da cidade. O sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, purifica a alma do homem, e essa alma diante de Deus ela deve estar purificada. A paz, amado. Continua, meu João. Bem-aventurados aqueles que lavam sua alma no sangue de Jesus Cristo. Ou seja, mais do que felizes são aqueles que estão remidos, estão justificados de seus pecados. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os adúlteros, os idólatras, os beberrões, sodomitas, imorais, os assassinos, todos que praticam e amam a mentira. Sua parte será no lago de fogo. Se certifica que você não está nessa lista, pois certamente a Bíblia dá uma afirmação que os que cometem tais coisas jamais poderão ver o reino de Deus, jamais poderão estar descansando em Deus, mas resta uma expectação de tormento e resta-se então um castigo. Sim, a Bíblia fala que há um castigo, e esse castigo, segundo a Bíblia, é eterno, e segundo está escrito, para todos esses em que na verdade estão caminhando de forma ímpia, de forma totalmente rebeliando-se contra a vontade de Deus. Bem-aventurado é o homem que praticar a palavra de Deus, porque será colocado sobre ele os bens da vida. O mundo hoje,
infelizmente está caminhando com passos largos para o inferno. É tempo de arrependimento. Arrependam-se, moradores. Não continuem caminhando com passos largos para o inferno, porque naquela hora a rainha dos céus não vai te ajudar. Não poderá socorrer nem agora e nem após a sua morte, porque o socorro bem presente é Jesus Cristo e não é a rainha do céu. Mas muito pelo contrário, segundo a Bíblia fala, no céu só há um rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Pai da eternidade. Não existe uma senhora rainha do céu, nem uma mãe, segundo dizem, mas segundo Jesus fala, esse, o Rei dos reis, estará sentado para julgar a cada um segundo suas obras. Por isso se preparem para se encontrar com Deus, porque eis que o tempo se aproxima e agora é hora de dar graças ao Senhor, de realmente honrar a Deus em suas ações, condutas e não somente de palavras. Jesus fala, filhinhos, não ameis somente de palavras, mas em obras de ações e demonstração de poder, em fidelidade e sujeição, não somente de palavras. O mundo hoje vive somente de palavras diante de Deus, mas nós sabemos que a fé não é sustentada somente por palavras. A fé é sustentada por demonstração, ação, sujeição a Deus. Se Deus é o seu Pai, aonde que está a honra de Deus? Se Jesus é o seu Senhor, aonde que está a servidão a Jesus Cristo? O porquê me chamam de Senhor, Senhor, não fazem o que eu mando, disse Jesus Cristo. Ou seja, será que Jesus é o seu Senhor? Será que o seu Senhor não é outro? Jesus é Senhor daqueles em que na verdade fazem a vontade dele. E aí eu pergunto, a quem você tem servido? A quem você tem obedecido? Ou a Deus através de sua obediência, ou ao diabo através de sua desobediência? Seja ciente, pois cada um deve examinar a si mesmo. Examine o homem, cada um a si mesmo. Examinai, pois, cada um a si mesmo e provai para ver se estão preparados ou reprovados diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos examinar diante de Deus. Somente assim nós saberemos se estamos aprovados ou reprovados diante de Deus. O que te aprova diante de Deus, tome muito cuidado. Não é uma denominação. Os homens dão aprovação daquilo que Deus reprova. Mas aonde nós devemos buscar a aprovação é de Deus. E a aprovação de Deus é por meio da palavra. A aprovação de Deus é por meio da Escritura. Por meio do que está escrito. Nós sabemos se estamos aprovados diante de Deus. Mas estamos diante de uma geração que não se importa com a palavra de Deus. Estamos diante de uma geração onde são poucos em que levam a palavra do Senhor como algo sério. Infelizmente, guardam tradições, guardam costumes antigos, mas se esquece que Jesus falou, de tudo que você tem que guardar, guarda a palavra de Deus. Ou melhor, guarda o teu coração. E no coração, nós devemos guardar as leis de Deus, que é a sua palavra. O Salmo 119 diz, escondi as tuas palavras na tábua de meu coração, para não pecar contra ti, ó Deus. O salmista fala, ensina-me seus estatutos, jamais me esquecerei dos seus preceitos, jamais me esquecerei dos seus caminhos. É assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus. Mas o livro de Salmo também fala que Deus lançará no inferno todos os ímpios e todos os homens que se esquecem de seus caminhos. Ou seja, a única forma de não se esquecer dos caminhos de Deus é praticando a sua palavra, é guardando, escondendo na tábua do coração a palavra de Deus. Tradição não te levará ao céu. Pessoas guardam tradições, pessoas guardam anos, guardam meses, guardam festas, guardam datas, mas se esquecem de guardar a palavra de Deus. Mais do que felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus.
Nesta manhã, você é um ser que pela misericórdia de Deus se levantou, pois a misericórdia de Deus nos fez com que estivéssemos de pé, para fim de arrependimento, alcançar no Senhor, a fim de se arrepender e voltar ao Senhor dos Exércitos. Por isso tema ao Senhor e dá-lhe glória, porque é chegada a hora. O tempo está se aproximando, cidade de Goiânia. O tempo está se esgotando, moradores da terra, pois o tempo do Senhor ele se aproxima. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Deus enquanto Ele está perto. Deixe todos os ímpios seus maus caminhos. Enquanto há tempo, ímpios, deixem seus maus caminhos. Deixe os seus caminhos de bebedeiras. Deixe os seus caminhos de idolatria. Deixe os seus caminhos de feitiçaria. Deixe enquanto há tempo. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus, a vida eterna, a qual vem por meio de Jesus, é hoje. Se hoje ouves a palavra do Senhor, não endureça o vosso coração, como fizeram no tempo antigo, no tempo passado. No tempo passado endureceram o coração e não entraram na terra prometida. Semelhantemente hoje, ainda hoje, muitos têm endurecido o coração e não entrarão na terra prometida. Deus prometeu uma terra para Abraão, a qual não entraram. Deus prometeu para nós uma terra chamada Nova Jerusalém, a morada celestial, a qual infelizmente muitos não entrarão. A terra prometida de Abraão, que Deus preparou, a Canaã, a nova Canaã, na verdade foram poucos e quase ninguém que entrou. Assim será o reino de Deus, são poucos que entram. Jesus fala, naquele dia, muitos me dirão, Senhor, mas em Teu nome fizemos muitas maravilhas e curas e milagres, fizemos muitas coisas, porém, abertamente, Jesus Cristo dirá, apartem-se de mim, vocês que têm praticado a iniquidade, para o fogo eterno junto do diabo e os anjos caídos. E assim a Bíblia fala, que haverá pranto e ranger de dentes quando ver que já estão afastados e distantes de Deus. São poucos que se salvam, são poucos que entrarão na Nova Jerusalém, são poucos que se salvarão, mas desses poucos, que seja você um deles. Se são poucos que se salvam, busca ser você um deles. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esperar o carro da propaganda passar, meus amados. Daí ele passando, eu fico livre. Porque aqui do jeito que eu tô andando, eu e ele vai andar sempre junto. Quando eu estiver na rua, ele vai estar também. Então, vamos esperar. Milho selecionado, milho granadinho, 15 espigas, só paga R$10 aqui no carro. Tá granadinho, tá no ponto. É milho selecionado, 15 espigas, só paga R$10. Uma mão, 60 espigas, só paga R$40 aqui no carro. Aproveita o carro do milho selecionado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.